Como é matar boi o dia inteiro? O senhor não se acha um assassino? O senhor não acha que sacrificar esses animais é crime? Edgar vira-se na direção da voz. Acho. Todos permanecem em silêncio, talvez aguardando pela conclusão da resposta, talvez surpreendidos por sua brevidade. A mulher gagueja ao intentar mais uma pergunta, e dessa vez sua voz é mais contida e frágil. Então o senhor se considera um assassino? É. O senhor não se envergonha disso? A mulher manifesta-se outra vez, agora mais incisiva. Edgar olha para ela. Olha para todos os que estão à sua volta. Respira o perfume do matadouro e enche o peito. Tira o boné da cabeça e ajeita os cabelos com os dedos. Algumas moscas pousam em seus cabelos curtos e encebados. Senhora, faz uma pausa. Edgar Wilson conhece o seu lugar e sabe bem quais são as suas obrigações. Jamais foi questionado quanto às suas tarefas. Lida com homens de gado e mulheres miseráveis o tempo todo. Está habituada ao calor, à poeira, às moscas, ao sangue e à morte. É nisso que consiste um matadouro. Mata-se. Jamais intentou cruzar a cidade e ir do outro lado questionar a maneira como preparam os filés que ele jamais comerá. Ele não se importa com isso. Não se importa com quem comerá o boi que abate. A senhora já comeu um hambúrguer? A mulher responde que sim com a cabeça. E como a senhora acha que ele foi parar lá? Todos os alunos se entreolham. Edgar encara a mulher esperando uma resposta. Ela abaixa a cabeça e Edgar apanha uma marreta caída no chão. Não é a sua, mas serve para os seus propósitos. Ele entrega a marreta para a mulher. Ela não entende. Olha desorientada para ele. Ele insiste e ela segura. Ele abre a porta do boxe de atordoamento e a manda entrar. A senhora pode descobrir se quiser. Desde o início, conhecer todo o processo. Não foi para isso que vocês vieram? Se quiser fazer o seu próprio hambúrguer, o processo começa aqui. A mulher larga a marreta no chão e começa a chorar. São todos homens de sangue. Os que matam e os que comem. Ninguém está impune. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre De Gados e Homens, que é o quinto romance da Ana Paula Maia, publicado pela primeira vez em 2013. Como eu li este livro em PDF, vai aparecer aqui então uma imagem da capa do romance para você. Apesar deste livro não ser considerado pela autora como sendo integrante daquela chamada Saga dos Brutos, que é composta pelo romance Carvão Animal e pelas duas novelas reunidas aqui no Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, ambos já tem vídeo aqui no canal, o link para eles vai estar lá embaixo. Mas enfim, apesar da autora então não considerar o De Gados e Homens como fazendo parte dessa saga, me parece que a gente pode sim fazer essa aproximação, tanto é assim que eu não considero mais essa saga como sendo uma trilogia, mas sim uma tetralogia, quando a gente pensa na inclusão do De Gados e Homens a essa conta. Isso porque, para além da gente ter novamente a personagem Edgar Wilson, que é uma constante dentro da obra dessa autora, só que agora no De Gados e Homens ele é de fato a personagem principal, e para além então desse personagem em comum
com os outros livros dessa saga, o De Gados e Homens ele se coloca dentro da estrutura narrativa quando a gente pensa na saga como um todo de uma maneira bem peculiar, porque o De Gados e Homens é o segundo livro na ordem cronológica, ou seja, os eventos acontecidos ali neste livro, né, narrados nesse livro, eles acontecem ali entre aqueles narrados em Carvão Animal e aqueles outros que seriam narrados posteriormente, digamos, né, no Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos. E uma coisa que eu comentei um pouquinho com vocês em um vídeo para trás, mas que vale a pena ressaltar é que, apesar de nós estarmos falando aqui de uma saga, esses livros eles possuem uma relativa independência. Então você pode ler a saga fora de ordem, você pode ler apenas um livro ou pular livros que não tem problema nenhum. E daí, pensando na ordem de leitura, você pode escolher duas ordens diferentes. Ou você lê pela ordem de publicação e começa aqui pelo Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, depois vai para o Carvão Animal e finalmente chega lá no De Gados e Homens, ou você lê pela ordem cronológica desses eventos e começa pelo Carvão Animal, passa pelo De Gados e Homens e chega finalmente aqui no Entre Rinhas de Cachorros. Então fica aí a seu critério escolher qual vai ser a ordem de leitura. Mas enfim, uma coisa que me parece muito pertinente também que eu diga desde já, é que com este romance, né, ou melhor dizendo, com essa saga como um todo, porque foi a única coisa que eu li da autora, a Ana Paula Maia, ela deixou claro, pelo menos para mim, que ela vai na contramão de toda essa onda umbiguista da chamada autoficção por que passa a literatura contemporânea brasileira, né? E eu digo umbiguista entre aspas porque, enfim, eu não sei se eu concordo integralmente com este termo, mas algumas das pessoas que criticam, né, esse tipo de literatura, né, a autoficção, dizem que ela é muito autocentrada em problemas da classe média alta e da elite branca e heterossexual e masculina do Brasil. Enfim, fica aí a seu critério tomar ou não partido desse tipo de literatura. Eu prefiro me abster do debate. Mas enfim, então como eu estava falando para vocês, me parece que a Ana Paula Maia ela vai totalmente no oposto desse tipo de literatura, não só porque nós estamos diante de eventos aqui que provavelmente nunca se relacionariam e nem se relacionarão com a vida dela, né? Porque nós estamos diante de homens que matam porcos, de homens que desentopem o esgoto, de homens que trabalham para o caminhão do lixo, de homens que trabalham em abatedouros, quando a gente pensa no De Gados e Homens. Enfim, então é um universo masculino, né? Não existem mulheres quase que ou pelo menos não existe mulher com certa centralidade dentro dessa saga. E além de ser um universo totalmente masculino, é um universo totalmente embrutecido. Então me parece que ele não se relaciona de maneira nenhuma com aquela realidade, provavelmente, né? Porque passa lá a Ana Paula Maia, então isso é uma coisa muito, muito interessante. Mas também os recursos estéticos que essa autora utiliza são recursos que, de certo modo, se distanciam muito desse tipo de literatura autoficcional, mas eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Como eu falei pra vocês, então, o personagem central do De Gados e Homens vai ser o Edgar Wilson. Quando a gente pensa nas funções do Edgar Wilson no Carvão Animal, por exemplo, ele trabalhava em uma mina de carvão, agora ele está trabalhando como atordoador em um matadouro, e aqui no Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, ele vai trabalhar como abatedor de porcos. Para além desse personagem, outro personagem que também vai ter aqui uma participação especial no romance, digamos, é o Erasmo Wagner, que já havia aparecido lá no Carvão Animal e que reaparecerá quando a gente pensa aqui nessas novelas aqui do Entre Rinhas de Cachorro. Inclusive aqui é dito que ele é preso por uma razão familiar, que você vai ter que ler o livro para poder saber qual é, e é justamente nesse período da vida dele que nós estamos quando os eventos lá narrados no De Gados e Homens acontecem. Outra coisa importante é que eu acho que eu comentei para vocês no meu vídeo sobre o Carvão Animal que os eventos narrados neste romance, eles se passam 10 anos antes daqueles narrados aqui no Entre Rinhas de Cachorros.
E os eventos narrados, então, no De Gados e Homens, vão passar 2 anos depois daqueles narrados no Carvão Animal, ou seja, 8 anos antes aqui dessas aventuras ou desventuras desses personagens. E basicamente o De Gados e Homens vai falar, o principal tema deste livro me parece que é o convívio entre homens e ruminantes. E quando eu digo homens, a gente às vezes fala homens se referindo à humanidade, mas nesse caso homens são homens mesmo. E é bom deixar isso claro. Mas enfim. Então o grande tema do romance é o convívio entre homens e ruminantes em um abatedouro. E mais do que esse convívio, a grande temática do romance me parece ser o modo como esses dois grupos se confundem. É quase como se o gado fosse uma metáfora para o homem, assim como o homem fosse uma metáfora para o gado. E essas posições são intercambiáveis ali ao longo de todo o romance. Então, quando eu penso nesse convívio e nessa confusão que se estabelece entre o gado e os homens, me parece que isso equivale a dizer que gados e homens ocupam a mesma condição. E pensar nessas posições intercambiáveis, como eu estou chamando aqui, entre esses agentes, é pensar também naquilo que eu já comentei no meu vídeo sobre o carvão animal, que é essa ideia da humanização dos animais que se une muito bem à animalização do homem. E isso já havia aparecido lá quando a gente pensa, por exemplo, na cadela Jocasta do carvão animal, que eu até comentei que me lembrou muito da baleia do Vidas Secas, mas nós temos uma diferença aqui. Porque agora a coisa ela fica um pouco mais complexa. Não se trata mais de humanizar um cachorro, um bichinho fofinho e bonitinho que você tem na sua casa, mas sim uma vaca. E quando você humaniza uma vaca, e veja, uma vaca ela não é um cachorro, eu não sei se você percebe isso, mas culturalmente uma vaca não é um cachorro. Porque quando a gente olha para uma vaca, culturalmente nós vemos comida. E daí vai a Ana Paula Maia e humaniza algo que a gente não está acostumado a ver de maneira tão humana, que é um animal que a gente mata para comer. Então isso já é um agravante a mais dentro de todo o interesse deste romance, e é algo que, não sei vocês, quando vocês forem ler, mas pelo menos a mim me incomodou bastante, mas enfim, vamos falar disso depois. E toda essa equiparação entre os homens e os ruminantes, que é algo que já aparece desde o título do romance, essa equiparação fica clara em momentos como aqueles em que o Edgar Wilson, que é o personagem principal, vai ali atordoar algum animal. Caso você não saiba, o atordoador ele é a pessoa responsável por desmaiar um animal para que ele possa ser abatido. Então, o Edgar Wilson ele trabalha com uma marreta e a função dele é dar uma marretada na testa do boi para que o boi possa estar desmaiado quando for degolado, enfim. E há uma descrição detalhada de todo o processo da degola, de todo o processo daqueles animais, enfim, se esvaindo em sangue e coisa do tipo. Então são cenas fortes desse romance, ok? Ok. Mas enfim, aquela equiparação que eu estava falando para vocês, ela aparece principalmente em cenas como essa, porque é em cenas como essa que o Edgar Wilson, quando ele vai abater algum animal, ele tem pena desses bichos. Justamente porque. E ele trata esses bichos com respeito. E isso acontece porque ele se vê em todos os bichos que ele mata. Tanto é assim que tem um momento do livro, que eu vou ler aqui agora para vocês, e daí vai aparecer uma iluminação aqui nos meus óculos, mas porque eu vou ter que ligar o computador. Mas enfim, nesses momentos a gente percebe como que o gado e o homem são, no fundo, a mesma coisa para dentro aqui dos propósitos desse romance. Diz o seguinte, então, o livro. Ninguém sai impune depois de entrar no matadouro. A primeira vez que abateu uma vaca, Edgar sentiu a agitação do sangue do animal e ouviu o estalo do crânio. Nos olhos do ruminante, ainda que constantemente insondáveis, dissiparam-se toda a névoa e toda a escuridão. Era a imagem dele que estava diante de si, refletida nos olhos da vaca pouco antes de morrer.
a imagem da besta. Diariamente é assim que se enxerga quando mata, pois aprendeu a ver sob a neblina que encobre os olhos do animal. Então veja que em trechos como esse que eu acabei de ler para vocês, fica clara não apenas toda essa equiparação que é feita entre os homens e as bestas ao longo de todo o romance, mas também fica claro muito do estilo da autora, que é um estilo extremamente seco, é um estilo que ele vai direto ao ponto, ela não fica fazendo alegorias ou coisa do tipo. Então isso é o que auxilia ainda mais naquele desconforto que eu comentei com vocês um pouquinho. Então, como eu falei para vocês no meu vídeo sobre o carvão animal, a Ana Paula Maia ela constrói esses personagens que ocupam uma posição social que não lhes permite sequer pensar na possibilidade de escapar daquele ciclo de opressão, de violência e de desigualdade. E pensando sobretudo nessa ideia da desigualdade, ela se fortalece ainda mais no de Gados e Homens quando a gente entra em contato com a comunidade que circunda ali aquele matadouro. Por quê? Se esses trabalhadores eles estão ali representando o gado, os moradores daquela região são representados, ora de uma maneira muito semelhante à dos cachorros, quando eles são atraídos pelo cheiro da morte desses bichos para poder comer, porque é uma comunidade extremamente miserável aquela que está ali circundando esse lugar. Mas eles também são, esses moradores, eles são comparados em alguns momentos quase que a urubus ali, quando a gente pensa em mães com criança no colo se engalfinhando para conseguir um pedaço de uma vaca que, apesar de morta, não chegou a ser abatida. E daí você vai ter que ler o romance para saber por que essas vacas morreram apesar de não serem abatidas. Mas enfim, isso também é algo que isso e aquele estilo da autora, que é um estilo, como eu falei para vocês, bem direto, vai auxiliar muito bem nesse desconforto, que é um desconforto estético mesmo que a gente sente ao longo de toda a leitura. E como eu falei para vocês, então, é um lugar marcado pela pobreza, pela miséria e principalmente pela poluição. E pensando nisso tudo, né, o livro ele me lembrou bastante daqueles filmes de faroeste, porque nós temos ali um cenário totalmente inóspito, onde a lei não consegue chegar, não consegue adentrar, e isso também é uma coisa muito importante. As pessoas matam e morrem, e a polícia não fica sequer sabendo de uma história como essa. Você tem esses nomes que são nomes bem peculiares, digamos assim, né? Edgar Wilson e Erasmo Wagner e coisas do tipo. Você tem esse ambiente pautado pela violência e pela impunidade, mas também quando a gente pensa no estilo da autora, isso me lembrou bastante também aqueles filmes de faroeste e cinema de uma maneira geral, principalmente por conta de duas coisas. Esse estilo direto, ele vai dar uma agilidade à narrativa, e a segunda coisa é um movimento que esboça uma simultaneidade ali. Então, várias coisas acontecem ao mesmo tempo, como se a gente estivesse mesmo entrando em contato com um filme ou coisa do tipo. Mas enfim, então, todo esse ambiente, que já é um ambiente caótico e miserável por si só, tende a piorar ainda mais porque uma nova fábrica de hambúrguer vai ser inaugurada ali, né, naquela região, o que significa o aumento na demanda de animais e, consequentemente, o aumento da miséria e da poluição causada pela indústria da carne, e isso também é algo que vai chamar a atenção bastante, sobretudo quando a gente pensa nesse romance em termos políticos, digamos. E algo importante, antes que eu me esqueça, é a seguinte: nós não temos ao longo de todo o romance referências espaço-temporais que permitam com que a gente olhe para este romance e fale assim: ah, isso se passa no ano tal, em um lugar tal do Brasil. A gente não tem esse tipo de coisa. Mas apesar da gente não ter essas referências espaço-temporais ao longo de todo o livro, é possível muito bem ver nessa realidade representada pela Ana Paula Maia algo da dinâmica de consumo própria dos nossos tempos, digamos, né? Esse consumo desenfreado da carne e, consequentemente, essa indústria trabalhando em ritmo acelerado e coisas do tipo. Quando a gente pensa nessa referência temporal. E quando a gente pensa numa referência espacial, a referência à realidade brasileira, ela não é uma referência geográfica, mas sim uma referência social. Então essa miséria, essa pobreza,
essa desigualdade são coisas que permitem com que o leitor olhe e fale assim, isso está acontecendo em algum lugar do Brasil. Então é muito interessante como que a Ana Paula Maia consegue se utilizar de elementos culturais e sociais do nosso país para poder ali, enfim, fomentar essa sua escrita. Então, no meio de toda essa confusão, está lá o nosso amigo Edgar Wilson. E o Edgar Wilson, ele vai se tornando cada vez mais consciente de toda a crueldade envolvida no seu serviço. Só que ao mesmo tempo em que ele vai adquirindo essa consciência da crueldade que está ali, que move as suas ações, ele sabe que não há meios de sair daquele sistema, porque afinal de contas ele precisa sobreviver, ele precisa ganhar a vida. E mais do que isso, e talvez seja esse o ponto que mais tenha me incomodado no romance, e esse incômodo é algo positivo no livro, o Edgar Wilson, ele tem consciência de que enquanto existir uma pessoa disposta a comer carne, é preciso que alguém mate os bois. Portanto, e aí é que vem o grande incômodo da coisa, né? Para além de todo esse retrato da pobreza e da miséria, para além de todo esse retrato da violência e para além de toda essa humanização desses animais, o que mais incomoda no livro é porque a gente lê e sabe que de uma maneira ou de outra a gente tem culpa nisso. Sabe assim? Então você sabe que se você não comesse carne, aquilo que está sendo narrado não aconteceria. Mas veja, não se trata de um romance panfletário, ok? A Ana Paula Maia, ela não está tentando te convencer de coisa nenhuma, ela está apenas jogando essa realidade na sua cara e doa a quem doer essa representação que ela faz. Todo esse ciclo de matança e violência poderia continuar indefinidamente, não fosse o fato de que um dia o Edgar Wilson começa a perceber que o gado está se comportando de uma maneira estranha, como se algo estivesse perturbando a tranquilidade daquelas vacas. Tanto é assim que algumas delas começam a abortar, outras começam a pastar na direção errada, porque, segundo o que está dito no livro, e eu não sei se essa informação é verdadeira, segundo o que está dito no livro, as vacas elas sempre pastam numa mesma direção, e daí algumas dessas vacas começam a pastar na direção errada. Então, no começo, é só o Edgar Wilson que percebe todas essas coisas, porque afinal de contas, ele se enxerga naqueles animais. Então, ele é parte daquele gado e justamente por conta disso ele percebe que há algo de estranho ali no ar. Mas enfim, em um primeiro momento começam a pensar que tem algum predador, alguma onça, alguma coisa assim. Depois pensam na possibilidade de que algum ladrão esteja rondando ali e essas vacas tenham percebido. E daí você vai ter que ler o romance para saber do que se trata. Mas enfim, a coisa vai ficando cada vez mais insustentável até que chega um ponto em que, de maneira aparentemente inexplicável, parte do gado começa a sumir e a outra parte vai se comportando de maneira cada vez mais esquisita. E daí, enfim, você vai ter que ler o livro, porque eu não vou contar, porque depois disso a gente já vai se aproximando do final do romance. Mas enfim, pensando neste romance dentro do cenário atual da literatura brasileira, tem um crítico literário chamado Skollhammer, que ele diz que a literatura contemporânea ela começa no Brasil entre os anos 60 e os anos 70. O clima de São Carlos é uma coisa inacreditável, porque até agora há pouco estava um sol infernal lá fora. Daí de repente o tempo fechou e começou a chover, o que significa que provavelmente a iluminação desse vídeo vai ter oscilado, mas não tem problema porque ninguém vai morrer por causa disso, não é mesmo? Mas enfim, como eu ia dizendo para vocês, a obra da Ana Paula Maia, a gente pode aproximar muito bem essa obra de uma tendência muito forte dentro da literatura brasileira contemporânea e que existe desde o início desse período literário em que vivemos, que aconteceu ali entre as décadas de 60 e 70, segundo lá a professora Tânia Pellegrini, mas também segundo um outro crítico do qual eu gosto bastante, que é o Skollhammer. Segundo o Skollhammer, foi durante essas décadas de 60 e 70 que se observou o crescimento da prosa urbana arraigada em uma realidade social. E é justamente por isso que se observa, durante esse período, um retorno a toda aquela estética
realista porque a literatura brasileira passa, a partir desse período, a tentar representar os pontos de vista dos marginalizados, dos sujeitos periféricos, dos sujeitos oprimidos e por aí adiante. Nesse sentido, então, não se trata mais daquele realismo, digamos, ingênuo do fim do século XIX, que tentava simular a realidade dentro da obra artística, dentro da obra literária. Trata-se sim de algo muito que ganha, de um tipo de realismo que ganha tons muito mais sombrios, para usar lá uma palavra da professora Tânia Pellegrini, e que tenta, justamente por conta dessa tonalidade mais sombria, mostrar as tensões sociais que fazem com que a desigualdade e a violência se estabeleçam dentro da nossa cultura e da nossa sociedade, e justamente por conta disso se tornem tônicas e que movimentam essa nova produção literária. Sobretudo quando a gente pensa na questão da violência, a gente nunca pode perder de vista que a violência é algo constitutivo da nossa formação social e cultural enquanto país. Haja vista todo o processo de colonização, escravidão, de todas as ditaduras pelas quais a gente passou ao longo da nossa história. Então, os respiros de liberdade, digamos assim, vivenciados pelo povo brasileiro foram muito curtos. Então, justamente por conta disso, a violência é algo que faz parte da cultura brasileira, infelizmente, independente da nossa vontade. Mas, enfim, toda essa questão da literatura contemporânea e ainda essa ideia da perspectiva do marginalizado, do criminoso, muitas vezes, vai gerar nesse tipo de literatura uma certa ambiguidade. Então os personagens serão personagens muito ambíguos, e isso se aplica muito bem àquilo que a gente observa, por exemplo, nas personagens de Gados e Homens. Porque as ações dessas personagens são movidas pela necessidade de sobrevivência, e a gente percebe isso. Ou seja, essas personagens, elas são moldadas pelo meio em que estão inseridas. Então, justamente por conta da miséria, por conta da desigualdade social, eles não têm outra opção a não ser serem pessoas bárbaras, serem pessoas violentas e por aí vai. Tudo isso eu já falei um pouquinho para vocês lá no meu vídeo sobre o carvão animal, então eu sugiro que você assista àquele vídeo também. Então veja, quando a gente pensa nessa ambiguidade dos personagens, é que a gente começa a perceber como é que uma pessoa como o Edgar Wilson consegue ao mesmo tempo dar uma marretada em um boi e sentir uma compaixão incrível por esse mesmo boi que ele está matando. Então isso ou ajudando a matar. Então essa ambiguidade é algo que eu estou citando apenas nesse personagem, mas que aparece em todos os outros deste livro e em todos os outros de toda essa saga dos Brutos, que eu sugiro fortemente que você leia. Só que neste livro, e agora eu já vou encaminhando o vídeo para o final, no de Gados e Homens me parece que existe uma questão política que não está tão em evidência nos outros romances, e essa questão política ela se movimenta a partir de toda essa reflexão que a gente faz sobre a indústria da carne. Não tem como, ou pelo menos eu não tive como, não repensar a minha postura depois de ler um livro como esse, ainda que não seja um livro panfletário, ainda que o interesse da Ana Paula Maia não esteja em convencer a gente de não comer carne ou coisa do tipo. Porque, como eu disse para vocês no início desse vídeo, a grande questão que me parece fundamental para entender o romance é perceber. Mas, apesar dessa relação entre esses dois agentes, não tem como a gente ler uma coisa dessa com esse tipo de descrição sobre o abate e sobre a indústria que movimenta ali, né, o pão nosso de cada dia, digamos. Não tem como você ler sobre tudo isso e depois sentar para almoçar e ver ali o bife e olhar para esse bife do mesmo jeito. Pelo menos eu não fui capaz de fazer isso. Mas enfim, então, enquanto uma questão política, essa ideia toda de combater a indústria da carne, me parece que é muito
interessante de se observar neste livro também. E eu não vou falar mais nada porque eu já estou ficando rouco. Mas enfim, fica aqui então a dica deste livro excelente. Até agora foi o livro que eu mais gostei dessa autora. Tanto que eu li ele 2 vezes em menos de um mês. Mas enfim, espero de verdade que vocês leiam e que vocês venham comentar aqui comigo assim que lerem, porque realmente é daquele tipo de livro que eu gostaria que todas as pessoas lessem em algum momento da vida. Mas enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.